Muito bom dia a todos. É um prazer estar de novo aqui nesses webinars das terças-feiras, que a gente tem uma proposta de divulgar e de debater as questões que afetam o direito municipal, em especial o direito ambiental municipal e seus agregados, como a gente fala, né? O direito urbanístico, direito agrário, direito minerário, tudo que envolve a mais ampla condição de direito ambiental. E a gente vai debatendo temas que as pessoas vão solicitando, temas de interesse, temas práticos que a gente vivencia no dia a dia, o pessoal de prefeitura especialmente, né, que foram a origem dessa ideia de debates aqui, pessoal de prefeitura municipal do interior do Rio Grande do Sul, e acabou tendo um alcance, né, para outros locais, outros estados e outros municípios que também acabam se sentindo que tendo os mesmos problemas, né? Claro que respeitando as peculiaridades regionais, né? E nesse objetivo de trazer informação e debater assuntos municipais, porque o município, né, é sempre que está na ponta dessas questões ambientais e é o que menos tem condições, que tem estrutura, né, para atender todas as demandas num contexto geral, é que a gente traz esse debate para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E um tema que me atrai muito, né, é a questão da regularização fundiária, né, as exigências ambientais da regularização fundiária, que aí eu convidei a professora Tatiana Monteiro, né, que tem uma grande experiência na área, né, ela é ex-diretora do Plano Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ex-procuradora-chefe dos assuntos fundiários ambientais urbanos do município de Cuiabá, além de ser, né, das qualificações acadêmicas, né, doutorando em Direito na USP, mestre, especialista em Direito Ambiental. Então, é uma pessoa que tem experiência na área e vai poder dar um panorama geral sobre este tema de regularização fundiária para vocês. Certo, Tatiana? Bom dia e boa apresentação aí, tudo contigo. Bom dia a todos e a todas. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Alexandre. Ainda não conheço pessoalmente, mas já vi de longe no evento da UBA em São Paulo, mas não tivemos a oportunidade de conversar. Naquele momento eu fui como ouvinte e a partir de então, né, ingressei na associação e nós temos trocado algumas ideias, principalmente voltadas para a questão municipal. A iniciativa sua, super importante nesse momento de distanciamento social, e é uma oportunidade de nós estarmos aprofundando, estudarmos mais, e um momento de reflexão, né, das próximas posturas e das próximas tomadas de decisão, principalmente de um assunto que é extremamente delicado, que é a regularização fundiária urbana no Brasil. E também estou numa situação difícil, né, Alexandre? Porque semana passada foi o professor Talden Farias, foi uma webinar excelente, falando sobre licenciamento ambiental, grupo cheio, uma questão extremamente polêmica também, principalmente no que se refere à descentralização do licenciamento para os municípios. E hoje eu venho falar de um assunto que não é um assunto muito digerido, né? Agradável para quem trabalha no município, porque grande parte das demandas que ocorrem na esfera municipal são situações de áreas que têm algum problema fundiário. E a lei da REURB, ela ampliou essa dimensão, não só mais para o aspecto fundiário da titulação da unidade imobiliária, mas sim uma regularização que transcende ao fundiário, mas sim uma regularização ambiental, urbanística, jurídica e social. Então, a gente vai aprofundar mais essas questões mais à frente. Mas como que a regularização fundiária entrou na minha vida? Ela entrou de forma bastante lenta. Quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Cuiabá como diretora de plano diretor, era um momento de revisão do plano diretor da capital, e a gente tinha uma metodologia de discussões temáticas. E a gente tinha um eixo específico de regularização fundiária urbana. E sempre as discussões dessa pauta
polêmica, eram as discussões mais calorosas, mais acirradas, as angústias dos moradores de bairros consolidados há mais de 40, 50 anos, a questão da ausência de infraestrutura mínima, localidades no território sem água, sem luz, a intermitência desses serviços públicos, né, na questão do abastecimento público, a ausência de asfaltamento. A gente aqui é uma região que, em vários meses do ano, é uma região muito quente, muito seca, então a poeira dispersa. A gente tem aqui na época de seca que os postos de saúde, né, lotam em decorrência de enfermidades provocadas em decorrência de saúde pública, de poluição atmosférica, das queimadas urbanas, principalmente. Então, assim, eram pautas bastante polêmicas, densas, discussões bastante profundas pela luta, né? O que esses ocupantes pleiteiam e pleiteavam à época? Direito à moradia digna, direito ao acesso urbanizado, a questão da propriedade urbana e seu cumprimento, mais apoio, né? Essa responsabilidade por parte do município, ele de forma muito capilar, adentrar na questão dos territórios mais periféricos, nessas regiões mais espraiadas que existem nas cidades. E cada cidade tem uma realidade, né? Eu estou falando de uma capital que tem aproximadamente 300 anos. Então, a gente está falando de ocupações que elas não se adequam ou não conseguem se compatibilizar com as novas normas urbanísticas e ambientais. Então, como fazer regularização de cidades muito antigas? Eu acredito que cidades mais planejadas, cidades mais novas, essa dificuldade ela não seja tão profunda, mas existe assim mesmo essas dificuldades. Então, como fazer essa compatibilização? Então, era uma angústia muito grande. E quando eu fui para a Procuradoria do município, caiu no colo dessa especializada, é uma especializada em ambiental, urbanístico e regularização fundiária, todo tipo de demandas internas das secretarias, das mais várias secretarias da concessionária, por necessidade de áreas públicas municipais e áreas que já estavam ocupadas, né, áreas verdes, as áreas de equipamentos, e também demandas externas de bairros, de comunidades, de parcelamentos, não só de interesse social e de interesse específico. E aí eu comecei a estudar de forma muito mais aprofundada todo o ordenamento que nós tínhamos aqui na capital de Mato Grosso. Então, a gente tinha uma lei muito antiga, da década de 80, que definia no território local alguns bairros, algumas localidades, onde se tinha flexibilização para regularização fundiária urbana por meio de um único instrumento, que era a CDRU, Concessão de Direito Real de Uso para Fins de Moradia. E nós já tínhamos naquele momento, no ordenamento jurídico, a Lei Federal Minha Casa Minha Vida, 11.799 de 2009, que trouxe, né, eu falo que é um fragmento, porque você tratar de regularização fundiária em tão somente 20 artigos, numa situação extremamente complexa, eu acho que exigiria um arcabouço muito mais detalhado, muito mais sistematizado. Então, quando começou a pauta, né, de uma discussão de um novo marco regulatório para a regularização fundiária no Brasil, eu falei, gente, olha, que necessidade, né? Porque a gente não tinha, pelo menos na minha experiência, a gente não conseguia resolver e equacionar situações diversas, porque todas as normativas eram voltadas para habitação de interesse social e regularização fundiária de interesse social. E a gente sabe que a realidade do município, você tem usos mistos, você tem o uso comercial em comunidades de baixa renda, de interesse social. Você tem aquele mercadinho, você tem aquele açougue, você tem a padaria, né, que presta serviço naquela localidade e até faz um serviço bem interessante para o poder público, porque interfere até no deslocamento dessas pessoas para as áreas centrais e na questão também de acessos em termos de mobilidade urbana, transporte público. Então, faz com que essas pessoas permaneçam nessas localidades, mas localidades que têm uma irregularidade, né? Foi fruto de um processo de ocupação ilegal, clandestino, irregular, ou até mesmo começou por um processo legal, mas não teve a sua
finalização e hoje não consegue atender aquelas premissas que estão no ordenamento jurídico vigente. Então, a gente teve uma primeira iniciativa do próprio Ministério das Cidades, por uma portaria ministerial 326 de 2016. Foi um grupo constituído com a função de estudar e desenvolver e conceber um novo marco regulatório para a regularização fundiária urbana. Então, isso foi em julho de 2016 e logo no final do ano, em dezembro de 2016, nós tivemos a edição da medida provisória 759 de 2016 pelo Executivo Federal, à época, o presidente Michel Temer. Então, muitas daquelas diretrizes, daqueles estudos, foram incorporados nessa medida provisória. Então, quando veio a medida provisória, eu me lembrei de várias situações angustiantes que eu tinha, né, de receber pautas, de receber demandas da própria secretaria e não ter instrumentos jurídicos para fazer aquela aprovação. Infelizmente. E a insegurança que isso gerava nos técnicos da prefeitura, porque a segurança que eles têm muitas vezes é no parecer jurídico. Se o parecer jurídico validar, a gente aprova esse empreendimento, esse parcelamento. Então, eu lembro de uma situação específica que era um projeto da própria prefeitura, de uma Coab, um conjunto residencial, que ele já tinha sido aprovado pelo município, mas na hora de executar, ele foi executado de forma errada, em desacordo com o projeto urbanístico. Então, o município ele não conseguia titular os ocupantes daquele conjunto habitacional. Então, tinha que passar por uma nova aprovação. Só que essa nova aprovação ela não conseguia atender os parâmetros do regramento jurídico vigente, das normas urbanísticas, do Código de Obras, do plano diretor local e do Código Ambiental Municipal, principalmente nas questões relativas à área de preservação permanente. Então, quando veio a medida provisória, quando veio a edição da medida provisória, eu falei assim, olha, aqui tem situações que conseguiria resolver situações concretas. Entendeu? Então, muitos segmentos da sociedade afirmam que essa lei da REURB, a própria medida provisória, ela entrou pelos fundos, pela questão da ausência de uma discussão mais ampla com a sociedade. Mas eu vejo que ela trouxe mais aspectos positivos do que negativos, né? Um dos aspectos negativos que eu ressalto é que a lei ela não trouxe de forma objetiva forma de acompanhamento e monitoramento das aprovações desses laudos e do próprio projeto de regularização fundiária pelos municípios. Então, vou fazer um paralelo com os planos diretores. Todo e qualquer plano diretor, ele tem uma forma de monitoramento, acompanhamento, elaboração e revisão de planos diretores. Na regularização fundiária, nós não tivemos essa sistematização, mas nada impede que os municípios façam esse monitoramento por meio dos conselhos municipais, principalmente os conselhos de planejamento urbano, das cidades, de desenvolvimento urbano, bem como na instituição de normas locais, prever toda uma forma de acompanhamento desses processos de REURB, sejam de interesse social ou sejam de interesse específico. Então, essa eu acho que foi uma falha, uma omissão muito grande nessa sistematização nova da lei da REURB, porque ela não trouxe de forma objetiva e explícita como a sociedade ela vai acompanhar a transparência e a publicização dessas aprovações que serão feitas pelo município, principalmente nas situações em que o próprio município ele é responsável, sendo que o município ele é responsável por toda e qualquer regularização fundiária de interesse social. Então, assim, a lei ela trouxe um custo, né, orçamentário, estrutural de capacitação para o município que eles não possuem. Né? E tudo praticamente que for de interesse social é responsabilidade do município, inclusive a instalação de toda a infraestrutura essencial e mínima.
Tá? Então, assim, eu vejo essa deficiência na lei e de forma muito, talvez, perigosa, né? Porque a sociedade, de forma geral, ela tem que acompanhar esses processos, porque a gente está falando de titulação de áreas públicas, de titulação de áreas privadas, titulação de áreas ambientalmente frágeis. Então, como que fica o processo de discussão com a sociedade? Tá? Então, fica aqui um ponto de reflexão para a gente debater no final, né? Como que os municípios eles podem instrumentalizar essas formas de acompanhamento desses processos instaurados nos âmbitos dos municípios, sejam municípios de pequeno, médio e grande porte, destacando que a informalidade, a ilegalidade, ela existe, inclusive em cidades pequenas. Né? Então, a gente está falando de um conflito histórico, emblemático, de um processo de urbanização das cidades brasileiras. Nós não tivemos planejamento urbano. Né? Todas as iniciativas de planejamento urbano ocorreram de forma mais consistente a partir do texto constitucional de 88, com uma consagração de vários dispositivos que tratam direta e indiretamente de ordenação do território, a exemplo do artigo 30, né, que fala da competência dos municípios, dos artigos 182 e 183 da política urbana, que elege o ente municipal como principal indutor desse planejamento de ordenação do território, e a lei da REURB veio a ratificar o ente municipal como principal elo desses conflitos urbanos. Né? Principalmente na questão da regularização fundiária urbana e fazer, né, esse diálogo com os instrumentos, com normas já existentes, principalmente com as leis de parcelamento do solo e com o Estatuto da Cidade. O que eu percebia também, Alexandre, de uma angústia muito grande é que desconhecimento do Estatuto da Cidade, da aplicabilidade de instrumentalização dos vários instrumentos que estão ali à nossa disposição, principalmente dos gestores públicos, dos técnicos. Por que não conversar regularização fundiária com direito de preempção? Por que não conversar a regularização fundiária urbana com operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, outorga onerosa? Enfim, nós temos um leque de opções no Estatuto da Cidade que muitas vezes não transitam e não são internalizadas nessas demandas de regularização fundiária pelos municípios. Né? Passado esse momento da edição da medida provisória, veio a instituição da norma federal 13.467 de 2017, de forma muito bem organizada, com um conteúdo bastante profundo e sistematizada. Isso é o mais importante. Trouxe conceitos, trouxe objetivos que mais se parecem com diretrizes ou princípios, trouxe instrumentos e trouxe como operacionalizar. Porque a gente tinha muitas dúvidas. Como fazer essa operacionalização? O levantamento planimétrico, o que vai exigir? Então, lá no decreto regulamentador já veio par e passo do conteúdo mínimo das exigências que deverão ser feitas pelos municípios. Né? Inclusive, quando eles forem os responsáveis pela REURB, que no caso de interesse social. Então, até o município ele não vai ter margem de escapatória. Por quê? A REURB, ela é norma geral de incidência em todo o território nacional, da mesma situação do Código Florestal, do Estatuto da Cidade e da Lei de Parcelamento do Solo. Portanto, os estados, Distrito Federal e municípios não podem descumprir e observar aquele regramento mínimo que já está estabelecido na Lei da REURB. Nós temos marcos, nós temos parâmetros. E aí, na sua complementação, com base no seu interesse local, os municípios poderão aprofundar ainda mais nessas minúcias em seus territórios, tendo em vista situações concretas, a realidade de cada município, né? E a vocação de cada município, que também é fundamental. E aqui eu chamo uma atenção importante, que as regulamentações, nós tivemos 2 decretos regulamentando, ambos em 2018, e vieram muito rápido, né? A gente teve a edição da lei e logo em seguida decretos regulamentando situações específicas. E eu me lembro uma situação bastante interessante, que quando a gente estudava só a lei
sem a ausência dos decretos, a gente, para definir o que seria a regularização fundiária de interesse específico, porque é tudo aquilo que não for de interesse social. De interesse social veio o conceito, né? Aquele que terá núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por populações de baixa renda e declarados em atos do poder público. E a gente fala, mas aí, tudo que não for baixa renda, qual que é o critério para fazer essa distinção do que é baixa renda e interesse específico? Veio o decreto 9.310 e trouxe um critério voltado para a renda familiar. Então, a gente vai ter uma distinção a partir de agora, e os municípios eles podem legislar outros critérios, além deste, né, da renda da unidade familiar, do grupo familiar, que não poderá ser superior a 5 salários mínimos. Então, baixa renda no Brasil é toda aquela renda familiar não superior a 5 salários mínimos. E interesse específico, né, será tudo aquilo que estiver acima desse limite de renda salarial. Então, essa dúvida que nós tínhamos veio já na regulamentação do decreto em 2018. Como eu falei no começo, essa lei ela foi muito questionada, né? Principalmente por segmentos de movimentos sociais, de movimentos populares, pelos arquitetos urbanistas, principalmente aqueles que estudam e pensam a cidade, e com toda a razão, né? Eu acho que foi uma mudança muito profunda e significativa. Nós tivemos vários marcos infraconstitucionais que foram alterados, que foram revogados e que tiveram um processo de discussão, né, democrática, transparente, com esse ideal de conceber uma política geral, e essa lei, infelizmente, ela veio meio que no fogadilho. Ela foi muito rápida a aprovação e a regulamentação foi muito rápida, então a gente realmente não viu essas instâncias participativas. Então, nós tivemos 3 ações declaratórias de inconstitucionalidades promovidas desfavoravelmente à lei da REURB, 13.465. A primeira ADIM foi promovida pelo Procurador-Geral da República à época, Rodrigo Janot, então, Procuradoria-Geral da República. Logo em seguida, e ele questionando toda a lei da REURB, porque a lei da REURB ela não trata só da regularização fundiária urbana, mas também da regularização fundiária rural. Então, a Procuradoria-Geral da República questionou toda a sistematização que foi idealizada. Partido dos Trabalhadores também, em outubro de 2017, promoveu uma outra ADIM, 5787, e, por fim, o Instituto de Arquitetos do Brasil, também o IAB, em janeiro de 2018, questionando principalmente a regularização fundiária urbana nas questões relativas à regularização fundiária de interesse específico. Né? Por que dessas questões? Como eu falei para vocês, a gente já tinha um marco regulatório, né, que era a Lei Minha Casa Minha Vida, que ainda ela foi alterada, revogada tão somente no capítulo 3, que tratava da regularização fundiária urbana, mas ela ainda permanece com aquela política habitacional fomentada pelo governo federal de políticas habitacionais Minha Casa Minha Vida, então permanece. Só que hoje, quando a gente fala regularização fundiária, a gente não pode mais atrelar Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida está muito pautada nas políticas habitacionais. É lógico, é evidente que essas políticas habitacionais elas estão internalizadas, incorporadas na regularização fundiária, mas agora a gente tem que falar REURB, né? Regularização fundiária urbana, seja de interesse social, seja de interesse específico. E as políticas habitacionais, elas também serão analisadas nesses procedimentos que serão instaurados, principalmente pelos municípios. E o relator é o ministro do STF, Luiz Fux. Nós já temos aí aproximadamente 3 anos e meio já dessas ações.
ainda nós não tivemos nenhum posicionamento do STF, mas eu faço um paralelo com o Código Florestal, né? Ele também foi o mesmo relator do Código Florestal, foi uma norma que levou muito tempo para ser decidida pelo Supremo, e o acordo, se eu não estiver enganada, Alexandre, foi publicado no ano de 2018. Então, nós esperamos que essas questões relativas a essas ações provocadas pelos diversos segmentos não demorem tanto para serem julgadas pelo Supremo, né? Porque isso traz muita insegurança jurídica e estabilidade para as relações, principalmente para os agentes técnicos que estão à frente da regularização fundiária, porque isso realmente um motivo de insegurança, né? Olha, como que eu vou aplicar uma diretriz que está sendo questionada? Mas, de qualquer forma, muitos municípios já estão implementando, já estão aprovando procedimentos de REURB em seus territórios locais. Então, esse é o conceito que nós tivemos de regularização fundiária. Nós já tínhamos um conceito da Lei Federal Minha Casa Minha Vida, de 2009, só que aquele conceito, ele internalizava e aprofundava de forma muito importante a questão do direito à moradia, a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a questão da função social da propriedade urbana. Então, nós tínhamos um tripé, uma dimensão ambiental, econômica, social e social do direito à moradia. Porque todo o processo de regularização fundiária, ele visa trazer dessa informalidade, né, lotes e moradias para formalidade, para legalidade, né? Então, é um processo de transformação, né? E esses processos de transformação do planejamento urbano, porque também a regularização fundiária, ela passa por, está internalizada no processo de planejamento urbano, tem como principal ali eixo de conflito a regularização fundiária urbana. Então, aqui nós temos uma dimensão, um conceito multidimensional, dimensão jurídica, uma dimensão fundiária, uma dimensão ambiental e uma dimensão social. Não trata mais simplesmente da regularização do lote, da unidade imobiliária, mas regularizar também a edificação, regularizar se aquele lote ele está numa área de APP, ou então numa unidade de conservação de uso sustentável, são as situações que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, e falo mais, até como ponto de reflexão. Às vezes, pela dimensão multifacetada, como descreve o professor Talden Farias, num artigo muito interessante sobre direito à moradia e a área de preservação permanente em áreas urbanas, que esse conceito ele é multifacetado, né? Porque ele tem várias dimensões e várias facetas de uma mesma situação. Então, eu posso falar, pelo menos é a minha opinião, que até aquelas questões de regularização urbanística, de zoneamento, de código de obras, que geralmente o lote ele tem a titulação, ele tem a matrícula, mas ele tem um problema urbanístico, né? E esse problema urbanístico é um problema jurídico junto ao município. Ele pode, na minha opinião, ser regularizado por meio da REURB. Tá? Mesmo aquele lote ou aquela gleba tendo a matrícula. Tá? Porque não é um problema da questão fundiária, mas sim um problema urbanístico de aplicabilidade das normas vigentes. Pode ser do próprio plano diretor, da norma de uso e ocupação do solo, de uma questão ambiental, de um lote que está titulado, mas tem uma edificação, tem uma moradia numa área de preservação permanente, que ocupa parcialmente uma APP. Então, isso dificilmente é regularizado no âmbito do município, né? Então, são essas questões que estão embarcadas nesse conceito legal novo, né, de regularização fundiária urbana. Abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento do território urbano e à titulação de seus ocupantes, né? Então, visa, principalmente, dar identidade àquele lote.
né? Uma identidade que muitas localidades, muitos territórios não possuem. Então, vai possibilitar aquele proprietário de baixa renda, aquele ocupante, fazer um financiamento, fazer uma reforma, pagar os impostos, porque geralmente não paga, né? Porque esses imóveis não têm inscrições cadastrais, não estão mapeadas junto aos municípios. Né, pagar aquela conta de luz, aquela conta de água, que geralmente chega de forma irregular, clandestina, a esses territórios também. Nós temos dois conceitos norteadores de toda a política da REURB. Eu estou fazendo esses aspectos introdutórios para a gente entrar no tópico, no panorama da nossa especial, da nossa apresentação. Nós temos dois aspectos fundamentais, dois conceitos que mudaram, de certa forma, aqueles conceitos de área urbana e de área urbana consolidada. Então, agora nós temos que falar de núcleos urbanos informais e núcleos urbanos consolidados, tá? Com outras características, com uma outra metodologia de análise. Então, núcleo urbano informal, porque antes se falava assentamentos irregulares, né? Então, não núcleos urbanos informais. Aquele clandestino irregular, ou no qual não tenha sido possível realizar a titulação de seus ocupantes. Então, a gente fala daqueles processos que foram induzidos clandestinos por processos de grilagem, induzidos muitas vezes até por agentes políticos. Falamos também daqueles processos que começaram de forma legal, mas que não conseguiram uma finalização, por ausência de recursos daquele loteador primitivo, por ausência de recursos para implantação da infraestrutura obrigatória mínima, né? Ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. A gente percebe em cidades mais antigas que muitos loteadores primitivos, incorporadores, startaram esse processo há 20, 30 anos atrás, 15, 20 anos, mas não deram continuidade, não deram a sua finalização. Então, isso fica em aberto. Então, quando eles provocam o município para regularizarem esses núcleos, muitas vezes os municípios eles vão exigir o quê? O licenciamento ambiental, a licença urbanística, as normas vigentes atuais. Né? Então, não consegue se adequar às situações concretas. E o núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão. Eu sempre falo que o olhar e a sensibilidade do município será para este conceito, né? O núcleo que for de difícil reversão é irreversível, tem que ter uma base técnica, um embasamento técnico para fazer essa caracterização. Né? Então, considerando o tempo da ocupação, quantos anos aquele núcleo, aqueles ocupantes estão naquela localidade, naquele território local. A natureza das edificações. É de lona, é de madeira, é de alvenaria, aquelas tipologias construtivas, outras. A localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, tem vias abertas, já existem vias asfaltadas pelo próprio município, porque nesses processos de ocupações também, de núcleos informais, o próprio município também ele vem investindo. Né? Faz um asfaltamento em determinada região, leva o serviço de água e esgotamento para outra região, permite que as concessionárias façam a ligação de luz e água também em determinadas regiões desprovidas. Então, esses investimentos por parte do poder público, eles são feitos também aos poucos nessas regiões mais periféricas, nessas regiões mais espraiadas da cidade, né? Dependendo do contexto da cidade. E aí a gente tem aquele eterno dualismo da cidade real e da cidade ideal, né? Que se pensa em cidades compactas, cidades inteligentes, cidades que potencializam esse adensamento, a infraestrutura em áreas já urbanizadas. Hoje se fala em cidades smart cities, né? Utilização de tecnologias no planejamento das cidades. Então, a gente tem que pensar que essa regularização fundiária e que a requalificação, que a revitalização desses espaços estarão inseridas nesse processo, nesse contexto de planos diretores e do planejamento urbano, que é um planejamento atemporal. Né? O planejamento urbano, ele sempre pensa, né, presente, médio e
longo prazo. Então, incorporar essas diretrizes na leitura da cidade, do que se deseja, né? E o que é interessante também é que a lei da REURB, ela trouxe essa possibilidade que essas regularizações, elas sejam feitas em etapas ou fases. Não precisa, obrigatoriamente, o município fazer de imediato, até porque ele não consegue abraçar toda a cidade. Não tem estrutura, não tem recursos orçamentários, então vincular essa regularização fundiária às diretrizes orçamentárias, às políticas financeiras das secretarias, fazer esse diálogo e essa leitura. Muitas vezes não se tem o dinheiro hoje para fazer a urbanização e de forma plena, né, a regularização fundiária de forma plena, como se deseja neste momento, mas também fazer um cronograma de execução que aquelas etapas elas sejam atendidas, aliadas ao planejamento urbano e aos recursos orçamentários futuros. Eu acho que esse link, esse diálogo com questões orçamentárias e com planejamento urbano é fundamental. Deixa eu falar uma coisa aqui para te tomar uma água, Tati. Só para Oi? Deixa eu falar uma coisa só para te poder tomar uma água aí e respirar. Eu acho que esse ponto aí que tu está falando, né, do planejamento urbano é muito importante, né, porque a gente, e bem nesse contexto, né, do cidade planejada, cidade ideal e cidade real, né? Sim. Na época que eu estava na prefeitura, aqui em Porto Alegre, considerado o maior problema urbano ambiental que a gente enfrentava foi sempre a questão das ocupações clandestinas. Então, que precisam, que necessitam ser regularizadas, né? E de forma geral, né? Essas ocupações em APPs, em áreas de risco, em outras áreas que não problemáticas, mas de qualquer forma também irregulares, né? E aí a gente tinha um universo de, se não me engano, entre 800 e 1.000 ocupações mapeadas. Então, esse planejamento, né, isso aí tu aponta bem, de uma forma bem certa, né, bem pontual, porque não tem como se resolver 800 problemas de ocupação irregulares do dia para a noite. Então, tu passa por uma necessidade de planejamento, não só o planejamento estrutural, mas também como o planejamento financeiro, né? Então, a intenção da REURB também, Alexandre, é desestimular e prevenir essas formas de ocupação. E esse ano é um ano de pleito municipal, e a gente teve no último pleito municipal aqui mais de 40, 50 processos de invasões, né, em áreas públicas e privadas. Então, nós tivemos naquele momento uma ação conjunta, Ministério Público, Polícia Militar, Juizado Especial de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, para coibir essas ações, mas é muito difícil. E esse ano de 2020, se nós tivermos o pleito municipal, é lógico, os gestores municipais e todos esses atores devem ficar antenados, porque é um momento que se especula muito e que tem esses processos de grilagem à revelia de toda ação fiscalizatória por parte do poder municipal. E o município não tem essa estrutura para conter de forma imediata, né, essas questões. Infelizmente não se tem. Infelizmente não se tem. Nós temos aqui os dois conceitos de modalidades de REURB de interesse social e de interesse específico, que eu já dei uma pincelada, já falei para vocês. E lembrando, destacando que todas as políticas que foram idealizadas, Minha Casa Minha Vida, a Resolução CONAMA 369 de 2006, o próprio Código Florestal, enfim, em alguns determinados momentos, direcionava sempre regularização fundiária urbana para baixa renda. E também naquelas definições de zonas especiais de interesse social. Então, sempre foi voltado para baixa renda. E aqui eu faço, talvez, um desabafo que eu tinha muito, porque não era uma outra situação, de pessoas que estavam naquela localidade
Foi uma área fruto de uma invasão há 40, 50 anos atrás. Hoje, essa área ela está incorporada à cidade, tem asfaltamento, tem drenagem, tem esgotamento, tem luz, tem energia, tem tudo. Tem tudo, né? Ela está inserida no contexto de cidade. E aquele ocupante de 40, 50 anos atrás, ele não consegue regularizar aquele lote porque ele não se enquadra mais em baixa renda. Então, lá naquele 40, 50 anos atrás, ele era uma pessoa sem escolaridade, ele não trabalhava, realmente foi uma invasão fruto de uma ilegalidade, o município não coibiu, né? As outras entidades também não coibiram aquela forma de ocupação, e a gente tem um processo de evolução da pessoa, pessoal e profissionalmente. Hoje essa pessoa ela trabalha, ela tem uma formação e por isso ela não pode regularizar aquele lote de uma ocupação de 40, 50 anos atrás, porque ela não se enquadra em baixa renda, porque ela se enquadra de interesse específico. Então, assim, é uma leitura que todo ordenamento, até a lei da REURB, não possibilitava regularização de usos comerciais, por exemplo. É o que eu falei do mercadinho, do açougue, da padaria, do alfaiate que está lá naquele núcleo, do sapateiro. Ele não consegue obter o alvará de funcionamento. Ninguém consegue obter o alvará de funcionamento. Ninguém consegue fazer financiamentos junto às instituições bancárias. Então, eu vejo que conforme a lei da REURB, essas situações, essas vivências, elas poderão ser regularizadas a partir de então. Então, os municípios, eles são os grandes responsáveis por todo o procedimento de REURB, sejam em áreas públicas, em áreas privadas, de interesse social, de interesse específico, sendo que toda a responsabilidade com relação à instauração, classificação, análise e dotar aquela localidade de infraestrutura essencial mínima será responsabilidade do ente municipal. Diferentemente quando for regularização fundiária de interesse específico. Neste caso, será o próprio beneficiário da REURB, né, aqueles incorporadores, aqueles loteadores primitivos que deram causa àquela regularização fundiária, e até mesmo os moradores atuais, eles que serão responsáveis por instrumentalizar todo o procedimento da REURB, elaboração dos laudos, dos projetos, contratações de pessoal, de arquitetos, de engenheiros, biólogos e assim por diante. Então, essa responsabilidade ela não será dos municípios, mas sim daqueles que deram causa à instauração daquele parcelamento ilegal, clandestino, ou que em determinado momento não conseguiu a sua aprovação junto ao município. Então, eu falo, e também de forma muito equivocada, as pessoas pensam que a REURB é da noite para o dia, né? A REURB não será da noite para o dia, ela não é um procedimento rápido, não é um procedimento célere, é um procedimento administrativo realizado junto ao município. O município ele é o grande protagonista, o grande ator de todo o procedimento de REURB. E esses parâmetros mínimos estão principalmente elencados no artigo 28, que é o rito da REURB, do procedimento da REURB, quais são as fases, etapas que o próprio município, quando ele estiver à frente daquela regularização fundiária urbana, ele também deverá observar. Ele não pode dispensar o rito, porque ele está à frente, mas ele também tem que observar esses parâmetros mínimos estabelecidos, principalmente no artigo 28, que fala do requerimento, da instauração, da classificação, do saneamento, da elaboração dos laudos ambientais, dos projetos urbanísticos pelos arquitetos, o saneamento, a decisão final e, ao fim, o encaminhamento de uma CRF, uma certidão de regularização fundiária, aos cartórios de registros competentes. Então, o município ele vai fazer um papel cartorial, é ele quem vai instrumentalizar, operacionalizar e simplesmente entregar ao cartório para fazer o desfecho da titulação definitiva, inclusive até com aberturas de matrículas novas. Então, por isso que eu falo daquela deficiência e daquela omissão muito perigosa da lei da REURB não
ter essa participação mais direta da sociedade, acompanhando esses procedimentos. A ausência de monitoramento e controle desses processos de REURB. Agora, a gente tem municípios, a exemplo de Porto Alegre, eu sempre, nas minhas capacitações, Alexandre, eu sempre fui para Porto Alegre, São Paulo. Porto Alegre, eu vejo assim que tem uma estrutura muito consistente, uma procuradoria bastante arrojada, capacitada, que traz inovações, que faz enfrentamentos, que implementam, né, o município como um todo, projetos importantes e pertinentes, como foi o projeto More Legal, uma ação conjunta com a Corregedoria Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as outras entidades, com os notários, e São Paulo também. Então, a gente tem realidades e realidades. Em Porto Alegre tem uma comissão, uma comissão multidisciplinar, várias secretarias, várias instâncias, equipes técnicos, jurídico, engenheiro, arquiteto, instâncias de fora também que participam desses processos. E isso é fundamental porque dá segurança e dá respaldo nas decisões a serem tomadas. E aí a gente tem a fragilidade, muitas vezes, ter uma só pessoa, um só técnico, um só jurídico, pensando todo um contexto de uma gleba. Eu acho que esse tipo de instrumentalização, de discussão ampliada, de colegiados, de passar pelos conselhos municipais, eu acho que, mesmo que não tenha na lei federal, é uma sistematização, é uma etapa que tem que ser internalizada pelos municípios. Isso é uma questão muito séria, que a gente precisa também monitorar essas situações. E aqui a gente tem o grande dispositivo constitucional da lei da REURB, que trouxe todos os parâmetros dessas exigências ambientais. Quando o poder público municipal irá exigir laudos ambientais e não mais licenciamento ambiental. Então, essa questão ela está assentada no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei Federal 13.465 de 2017. Então, praticamente é um único parágrafo que vem nortear, dar todas as diretrizes com relação às exigências ambientais por parte do município. Agora, de forma muito mais organizada e de forma muito mais profunda, essa sistematização ela veio ocorrer no decreto 9.310. Então, eu até aconselho, quem for estudar essa parte das exigências ambientais, já estude diretamente no decreto, porque ali já está de forma muito mais organizado, sistematizado, uma leitura mais didática do que a da lei federal. Esse é o grande dispositivo. Eu dividi a análise em duas partes, mas eu vou ler para vocês terem uma compreensão total. Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente, ou em área de unidade de conservação de uso sustentável, ou de proteção de mananciais, definidas pela União, estados ou municípios, a REURB observará também o disposto nos artigos 64 e 65 do Código Florestal, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos no âmbito da REURB, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Então, esse é o grande dispositivo que trouxe 3 situações: APP urbana, unidade de conservação de uso sustentável e áreas de mananciais, quando localizadas total ou parcialmente em núcleos urbanos informais. Não fala nem da consolidação, mas à frente, em outros dispositivos, fala do conceito da consolidação também nesses núcleos. Então, a primeira parte, o conceito norteador de núcleo urbano informal. Então, aquelas de irreversibilidade, que foram processos de situações clandestinas, ou aquelas glebas que estavam no processo de aprovação, mas que não tiveram aquela finalização. Então, esse olhar do núcleo urbano informal é um olhar do município.
E aqui eu falo de uma questão de um marco temporal, porque a gente tem vários instrumentos que também foram contemplados na lei da REURB, que foram a legitimação de posse, a demarcação urbanística, que já existiam na Minha Casa Minha Vida em 2009, que foram internalizados novamente, foram incorporados. Então, não deixaram de existir, vieram com as mesmas diretrizes. E a grande inovação, e talvez a inovação tão perigosa, né, como eu falo, foi a legitimação fundiária, porque é uma nova forma de adquirir originariamente a propriedade. E é um procedimento que é feito junto à esfera administrativa do município. Então, de certa forma, o município ele estará titulando aquele ocupante ao entregar lá na CRF, junto ao cartório, a legitimação fundiária. E para a aplicabilidade da legitimação fundiária, a lei da REURB trouxe um marco temporal, que foi 16 de dezembro de 2016, que foi a data da edição da medida provisória 759 de 2016. Então, eu vejo também que os municípios eles têm preferido a utilização desse instrumento, da legitimação fundiária. Então, ele tem que observar também esses critérios, né, da irreversibilidade, da forma de ocupação daquele território, daquela localidade. Então, são nessas situações, total ou parcialmente em APP, total ou parcialmente em unidade de conservação de uso sustentável ou total ou parcialmente em áreas de mananciais instituídas pela União, estados e municípios. São essas 3 situações. E sempre observando esses critérios. Então, no caso, quando for REURB de interesse social, quem estará à frente será o município, ele tem que observar os ritos do artigo 64 do Código Florestal, que fala todas as etapas que devem serem cumpridas na elaboração de um estudo, do diagnóstico ambiental, da análise local, dos impactos urbanísticos ambientais naquela localidade, se tem a infraestrutura, se tem uma região de saneamento, enfim. E uma coisa que é bastante emblemática na lei da REURB, que todas as situações que falam de medidas ambientais e urbanísticas, das medidas de compensação, é quando necessárias. Então, o município ele poderá deixar de exigir essas situações, principalmente quando ele estiver à frente da REURB. Agora, que isso fique muito bem justificado e motivado nesses processos de REURB, principalmente nos laudos ambientais que serão feitos. A justificativa do porquê não se estará exigindo uma compensação daquele caso concreto, daquela situação específica. Tá? Não é uma situação em aberto. Então, a lei da REURB, ela flexibilizou nesse sentido do não atendimento a essas premissas dessas normativas das normas locais, de normas de uso e ocupação do solo, das normas urbanísticas. Então, olhar com muita atenção, com muito cuidado para essas situações específicas. E aí, aqui, a gente tem uma questão que não fala mais de licenciamento ambiental, Alexandre, vai falar de estudos ou laudos ambientais. Por que eu coloco estudo ou laudos? Porque em algumas situações a lei da REURB fala laudos, em outras situações a lei da REURB fala estudos, mas o conteúdo a ser observado tanto em um ou outro é o mesmo, né? Do artigo 24, das normas ambientais e vários outros critérios, atendendo às diretrizes que o próprio município ele pode exigir também no caso de interesse específico, quando serão os beneficiários que estarão à frente daquele processo. Então, a gente foca mais a questão da elaboração dos estudos e licenciamento daqui a pouquinho. E tem que ter uma justificativa. Então, que a regularização fundiária, aquela instauração daquela localidade, daquele território, com a regularização, né, naquelas dimensões, ela trará melhorias sinérgicas melhores do que da situação atual.
E isso é bem interessante, porque a gente tem situações que, a partir do momento em que o ocupante ele obtém aquele título, ele começa um financiamento, ele faz uma reforma na fachada da casa, melhora, os outros ocupantes eles vão vendo aquela reforma, por que ele não pode, né, desenvolver uma atividade econômica e assim por diante. Então, vai ocorrendo uma melhoria sinérgica na construção daquele território. Então, processos de revitalização, muitas vezes induzidos pelo próprio poder público, por que não desenvolver parques lineares e APPs degradadas, com pistas de caminhada, pistas de ciclismo, áreas de recreação e lazer. Então, é um processo que pode ser induzido no cronograma de execução pelo próprio município, principalmente quando for regularização fundiária de interesse social. E aqui a gente tem uma pauta bastante emblemática, que você tem bastante expertise nessa área, Alexandre, que é a questão do licenciamento ambiental municipal. Porque a lei, em nenhum momento, ela fala de licenciamento ambiental ou de licença urbanística. E a lei Minha Casa Minha Vida, ela já tratava de licença ambiental e licença urbanística e o atendimento das normas urbanísticas vigentes, atuais. Então, aqui, o grande instrumento, que também é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, os estudos ambientais são instrumentos preventivos da política, né? Não é que está tendo uma substituição, talvez a lei da REURB, ela priorizou um outro instrumento, que também passa por um crivo de aprovação pelo município. Então, os municípios, eles devem aprovar, sim, todos esses laudos e estudos técnicos, seguindo esses parâmetros que são exigidos na própria lei da REURB. O mínimo, conteúdo mínimo está na lei da REURB. Não pode processos de REURB sendo startados, sendo instaurados, sem esse conteúdo mínimo. Por isso que eu falo, não é do dia para a noite, da noite para o dia. São processos de anos, de meses, de elaboração do material técnico, de aprovação. Então, assim, quando realizados de forma correta, séria e segura. Tati, Oi. justamente, eu acho que isso é bem importante, né? Porque isso aí já tinha esse debate antes da própria lei da REURB, né? Quando era o Sim. procedimento Minha Casa Minha Vida, existia esse, digamos assim, esse um pouco digamos, confronto, né? O próprio órgão ambiental, ele não conseguia compreender por que ele estaria, de certa forma, alijado, né? Esse procedimento da regularização fundiária, ele não era uma situação que passaria obrigatoriamente por um licenciamento ambiental formal, né? Do processo normal que está acostumado aos demais empreendimentos. Isso é uma questão um pouco assim da rigidez, né? Técnica que a gente tem, obviamente, né? É uma mudança de estado comum, né? Sair da zona de conforto e ir para um outro ambiente em que a gente tem que estar mais entendendo a situação concreta, né? Porque a gente sabe que, como tu falaste, eu também falei isso, do mundo ideal e do mundo real. É claro que o mundo ideal, a gente planeja, instala uma comunidade, o regulariza, atende Tudo bonitinho. tudo bonitinho. Mas na prática, as coisas não são assim. E até aproveitando esse gancho, né, que tu falaste da questão das comissões aqui, né, de Porto Alegre, né, as comissões participativas, tu não sabe como era difícil, né, como é difícil o trabalho dentro dessas comissões, justamente, né, porque cada órgão que está representado dentro dessas comissões, né, pelo menos nesse período que eu estava lá até 2017, quer fazer a defesa do seu interesse, obviamente, legitimamente, né? A Secretaria de Urbanismo está defendendo as condições urbanísticas, né? A Secretaria do Meio Ambiente quer defender as questões ambientais dentro desse contexto, e muitas vezes esse processo ele se arrastava por conta desse conflito interno, né? O conflito entre os órgãos dentro dessas comissões que não conseguiam se compreender, não conseguiam dialogar, né? Muitas vezes
né, pela questão prática ali da regularização fundiária que estava sendo aplicada, muitas vezes por falta de um procedimento, de uma gestão adequada, né, da própria comissão, que não consegue trazer essa sinergia de interesses, né, muitas vezes por falta dessa própria regulamentação de participação da sociedade, né, que fica ali um pouco também excluída muitas vezes desse processo, né, e não sabe como participar. Então, é uma dificuldade, efetivamente, né? Por mais que, assim, quando a gente vê o exemplo de Porto Alegre, olha, saiu mais uma hora legal, olha, saiu mais um REURB, parece que funcionou tudo a mesma maravilha, mas saiu sobre chuvas e trovoadas, né? Dentro do procedimento. Não é uma coisa, assim, tão tranquila como aparentemente a gente vê de fora. Eu vou te pedir, Tati, só assim, ó, que eu sei que para a gente tentando, para ti agora quando retomar, a gente tentar acelerar para não perder não, beleza. alguma coisa e também reabrir um pouco para o debate aí. Tá ótimo, né? Falando e, não, e tá vamos ótimo, que vamos. tá ótimo. A gente sabe que é um tema complexo, né? Mas só para a gente não ficar muito tempo aqui, daqui a pouco o pessoal começa a ficar com fome. É que tu tá Geralmente esse conteúdo, Alexandre, ele é dado a Tati, para quem não sabe, ela está num fuso de uma hora atrás, né? E nós estamos aqui daqui a pouco chegando na hora do almoço. É verdade, fuso horário. A gente, geralmente esse conteúdo da REURB é no mínimo 10 horas. É muita informação, é muito conteúdo. Eu venho ministrando cursos, eu dou de forma fragmentada, porque você vai focando e aprofundando, mas eu já fiquei um dia todo falando só sobre REURB, então é um conteúdo bastante técnico e complexo. Mas vamos lá, e essa parte que diz respeito também à sua expertise, Alexandre. Então, a questão da não exigência do licenciamento ambiental. E aí eu pergunto para vocês, talvez um ponto para nossa reflexão final. Quando esse núcleo urbano informal consolidado não estiver em APP, Unidade de Conservação de Uso Sustentável e área de mananciais, não precisa fazer o laudo? Né? Fica em aberto. Mas eu acho, assim, minha opinião, para resguardar o poder público, tem que ter uma informação, um documento, pode ser até um laudo mais simplificado, que não atenda aqueles critérios, enfim, que atestem que naquele núcleo urbano informal, objeto da REURB, não tem nenhuma daquelas 3 situações. Porque lá na frente isso pode ser questionado. Mas vocês não fizeram um laudo. Mas não tem APP, não tem unidade de conservação e não é área de manancial. Mas como que você vai comprovar isso? No procedimento administrativo, nos autos, principalmente para quem aprovou, né? Porque todo o rito, né, dificilmente existam núcleos sem essas. A gente está falando de áreas protegidas, né? Todas as categorias são áreas protegidas conforme o texto constitucional. APP é área protegida, a unidade de conservação é área protegida, as áreas de mananciais são áreas protegidas. Como não elaborar laudos nessas situações? Então, tem que ter um material elaborado. Quando for por parte do próprio município, geralmente... Ou mesmo com um laudo para justificar que não vai ter laudo, né? Exatamente. Com uma RT, com uma responsabilidade técnica, com um profissional que atestou isso. Porque lá na frente isso pode ser questionado. Dificilmente nós teremos nos territórios locais glebas que não tenham essa caracterização de áreas protegidas. Dificilmente. Mas pode existir. Mas pode ocorrer, sim. Situações excepcionais, atípicas. E aí, não vai fazer o laudo? Né? Então, o estudo técnico ambiental ele será obrigatório somente para as parcelas de núcleos urbanos informais situados em áreas de preservação permanente, nas unidades de conservação. A exigência desse estudo técnico pode ser feito em fases ou etapas, seguindo um cronograma de execução. Então, neste momento, será a titulação, daqui a 2 anos, a recuperação da área degradada, daqui a 3 anos, o reassentamento dessas localidades, daqui a 4 anos, asfaltamento.
licenciamento. Então, esse laudo ele vai ter que prever também essas mitigações urbanísticas e ambientais daquela situação. Mas as questões urbanísticas, elas ficarão adstritas mais ao projeto urbanístico e ao laudo urbanístico, que também terá que ser elaborado. Então, vai ter que fazer um partido urbanístico daquela situação real, daquela ocupação, daquele território. E a parte do núcleo urbano informal não afetada pelo estudo poderá ter seu projeto de regularização fundiária aprovado e levado a registro separadamente. Na questão da exigência, eu esqueci de falar, Alexandre, que na questão da exigência do licenciamento, nós tínhamos situações aqui já com base na lei da REURB, que entregava, do próprio município, entregava o projeto, a REURB, para o cartório não aceitava, porque ele exigia licenciamento ambiental. Como também enfrentar esse impasse de uma exigência que não tem mais amparo legal. Aí tem os provimentos das corregedorias e tribunais de justiça, que trazem também normatizações com relação às REURBs, os procedimentos de regularização fundiária urbana, como que o cartorário tem que proceder nas aprovações desses loteamentos, dos registros desses loteamentos, dos desmembramentos também. Da aprovação, a aprovação municipal. Então, esses laudos, esses estudos, eles precisam ser aprovados. Não é simplesmente a elaboração, mas também a aprovação. E distrital, quando fala distrital, é porque o Distrito Federal também é responsável pela REURB em núcleos nos seus territórios. De que trata o parágrafo 4º do artigo 3º, corresponde à aprovação urbanística, então tem que ter aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária e a aprovação ambiental, se o município tiver órgão ambiental capacitado. E aí vem outra situação delicada. E quando o município não tiver órgão ambiental capacitado? Essa atribuição ela será dos estados, mas a gente está falando de uma expertise que muitas vezes os estados da federação, eles não vão ter conhecimento, porque a gente está falando de situações consolidadas. Então, mais uma vez, vem aquele eterno conflito da Lei Complementar 140 com relação ao órgão ambiental capacitado. Quem conhece a realidade, quem sempre tratou da regularização fundiária, sempre foi uma pauta municipal e não estadual. E aí você manda um projeto de aprovação ambiental, de um laudo, não é procedimento de licenciamento ambiental, naquele modelo linear, trifásico e mecânico que nós temos, de 3 fases, ALP, LI e LO. Esse procedimento ele é encaminhado para um órgão ambiental estadual que não tem expertise em regularização fundiária urbana. Mais um ponto de conflito, na minha opinião, de um processo que ele era para ser mais célere, visando a funcionalidade e a efetividade daquela ocupação e a titulação daquele ocupante, vai se arrastar ainda mais naquele momento. E aqui a aprovação, esses estudos ambientais e também a questão do projeto urbanístico, ele deve ser feito por profissionais habilitados, legalmente habilitados, com a devida responsabilidade técnica. Então, se do caso forem servidores do município, o próprio servidor empregado público não precisa ter ART, mas ele vai estar assinando aquele documento, na elaboração e, eu não sei aí no caso, quando for o próprio município responsável pela REURB. Quem que vai fazer a aprovação do próprio município? É uma outra secretaria? Vai ser essa comissão constituída? Também é um ponto de impasse, porque a lei fala a aprovação. Alguém tem que aprovar esse laudo, esse estudo que está sendo realizado. Os estudos referidos no artigo 11 deverão ser elaborados por profissionais, legalmente habilitados e observando os artigos 64 e 65 do Código Florestal. A questão da APP urbana em áreas de mananciais, eu acho que todo rito aqui também, ele tem que observar principalmente o artigo 5º do Código Florestal, que traz a situação da implantação de reservatórios artificiais para geração de energia e abastecimento de pessoas. Então, as diretrizes da REURB, elas não podem ser desvinculadas desse aspecto da regularização do artigo 5º do Código Florestal. Então, é um ponto bastante importante.
aqui no caso, a área de preservação permanente consistirá na distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, né? O que vem a ser esse nível máximo operativo normal? É o nível máximo da água no reservatório, né? E a cota máxima maximorum é o nível da água mais elevada para a barragem que foi projetada. Então, é até aquele momento da saturação, até onde ela suporta aquela saturação. Um exemplo bastante clássico, sempre é objeto de estudos, são a represa Billings em Guarapiranga, em São Paulo, onde a gente tem uma região de manancial que abastece a cidade de São Paulo, algumas regiões da cidade de São Paulo, e que tem milhares de pessoas assentadas na informalidade numa área ambientalmente frágil, ou seja, um espaço territorialmente protegido conforme o Código Florestal. E toda vez que a gente fala de APP aqui, a gente tem que respeitar aquelas diretrizes do Código Florestal, e ela não trouxe situações específicas de APP, trouxe de forma abrangente, de forma ampla. Então, aquelas situações do artigo 4º e também do artigo 6º, quando declaradas pelo poder público nos casos de interesse social. Então, essa é uma questão bastante delicada quando a gente fala da APP urbana. Não trouxe situações de exclusão, situações excludentes nesses laudos ambientais, quando esses núcleos urbanos informais estiverem sobrepostos àquelas 3 situações, da APP urbana, da unidade de conservação e áreas de mananciais. Aqui, no caso de unidade de conservação, de uso sustentável. Então, houve uma exclusão daquelas categorias de proteção integral, que são as mais restritivas, né? Praticamente não se permitem qualquer tipo de uso econômico, mas permite algumas atividades sustentáveis e racionais, pesquisa científica, recreação, lazer, um turismo ecológico e assim por diante, como são as naturezas dos nossos parques nacionais, estaduais e municipais. No caso da REURB, abranger a área de unidade de conservação de uso sustentável, que nos termos da lei do SNUC, admita regularização, será exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Aí vem mais uma vez uma outra situação delicada e conflituosa. Quando essa unidade de conservação de uso sustentável, vou falar algumas, a APA, reserva extrativista, área de relevante interesse ecológico, reserva de fauna, RPPN, FLONA, elas forem de unidade de conservação do Estado ou da União. Como que o município vai fazer essa regularização? Então, tem que pedir a anuência do órgão gestor. Esse órgão gestor ele terá um prazo de 90 dias para manifestar a respeito. E aí nós temos as situações emblemáticas que envolvem a lei do SNUC. Porque muitas vezes essa unidade de conservação ela terá já um plano de manejo, ela terá um conselho gestor, então não fica simplesmente vinculado à anuência do órgão gestor. E esse prazo de 90 dias... como que será essa gestão também? Agora, a gente tem unidades de uso sustentável, aí exemplo da Reserva da Fauna e da Flona, que são de áreas públicas. Eu acho difícil regularizar, de domínio público, né? Como regularizar. Agora, a gente tem algumas situações específicas, que já tem moradores, comunidades tradicionais, são as questões de reservas extrativistas, as APAs, que elas possuem também esse viés de unidade de conservação na sua finalidade, na sua constituição. Então, eu vejo também uma situação bastante delicada. Então, quando houver recusa à anuência, a que se refere o parágrafo 5º pelo órgão gestor da unidade, este emitirá parecer técnica e legalmente fundamentado que justifica a negativa para a realização da REURB. Então, eu vejo que, na maioria das vezes, haverá essa negativação do deferimento da REURB pelo órgão gestor, porque dificilmente ele vai possibilitar que haja uma
um processo de regularização de uma área que tem uma categoria especial de espaço territorialmente especialmente protegido, mesmo sendo de uso sustentável. Então, aqui a gente tem as etapas de aprovação, etapas ou fases, a parte não afetada pela PP, Unidade de Conservação, Mananciais e Reservatórios. Eu acho que tem que fazer esses laudos, mesmo que não existam, né? Não é que não existam, que não traz a obrigatoriedade de se fazer, mas eu acho que precisa ter um laudo assegurando que aqui, naquela REURB, não tem nenhuma daquelas 3 situações. Né? E o projeto, ele será aprovado e levado a registro separadamente. Então, aqui são aquelas situações parciais. A gente tem uma gleba e parcela do território daquela gleba tem uma área de preservação permanente, por exemplo. O projeto, ele não desenvolve, ele não vai para frente porque tem essa APP, projeto de regularização. Então, aqui ele pode ser feito em etapas, em parcelas e ser aprovado separadamente. Então, o órgão, o município principalmente, ele pode separar, desmembrar aquela área, aquela grande gleba, separar a área de preservação permanente e fazer uma análise mais profunda, porque até muitas vezes tem questionamentos por parte do Ministério Público. E aí você prejudica toda uma regularização de mais de 1.000 pessoas, porque um percentual de 20%, 30% está em área de preservação permanente. Então, essa sensibilidade também tem que ser observada pelos municípios. Eu vejo dessa forma. E registrar aquela possibilidade que pode ser regularizada sem nenhum tipo de questionamento. E essa era uma situação que a gente não conseguia enxergar no município, numa grande área, num grande parcelamento, fazer esse desmembramento, essa separação e fazer em etapas. Isso não era possível, né? De forma isolada, coletivamente, em etapas, uma regularização fundiária temporal. E um documento que vai ser muito importante será o termo de compromisso. Porque o termo de compromisso ele vai ter o cronograma de execução de todas essas medidas que deverão ser executadas e implementadas, tanto nas situações de regularização fundiária de interesse social, como nas situações de regularização fundiária de interesse específico. Eu fico por aqui, eu acho que eu já falei demais. É muita coisa, é muita informação, são vários desdobramentos que a gente tem na lei da REURB, as implicações jurídicas desses pontos em específicos, mas eu acho que o panorama geral sobre essas exigências ambientais, eu acho que eu consegui passar o recado para vocês. E estou agora à disposição para as perguntas, questionamentos e essas reflexões que foram levantadas. Muito bem, Tatiana. Olha, foi excelente, né, a tua participação. Estou tirando uma foto aqui tua aqui para aparecer depois. Foi excelente. Eu acho que muito legal mesmo, sabendo que é uma coisa muito complexa, né? Esse tema da regularização fundiária, e não só complexa no sentido jurídico, como complexa no sentido social, né? Que ele envolve não só necessariamente a parte ambiental, urbanística, envolve questões habitacionais, envolve questão do envolvimento de todo o poder público nessa questão do da regularização fundiária. Eu vou fazer aqui os questionamentos, né? Enquanto as pessoas estão fazendo os questionamentos aqui no chat, e enquanto eu vou localizando... Tem a última pergunta aqui que eu consegui ver. Qual o conceito de ocupação? O conceito de... a gente não tem o conceito de ocupação, tá? Isso vai estar atrelado ao conceito de núcleo urbano informal, mas de ocupante. O conceito de ocupante nós temos na própria lei. Aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Tá? Então, o conceito de ocupante a gente tem. Vou passar a palavra, a Karen está aí, deixa eu ver se ela está aqui ainda. A Karen me pediu a palavra, está aqui. Minha colega de Porto Alegre, ela vai fazer uma pergunta enquanto eu vou localizando as outras perguntas aqui para te passar aqui, tá, Tati? Ok. Por favor, Karen.
Tá. Bom dia, tudo bem, Tatiana? Muito obrigada pela explanação, foi excelente. E eu sou de Porto Alegre, sou colega do Alexandre, no direito ambiental e na AGAI também. E eu tenho um caso bem exatamente assim, de interesse específico, tá? A minha situação retrata bem o que o Alexandre apontou quanto a inexistência ou talvez não organização de um passo a passo, de um processo sistematizado dentro da prefeitura, das instâncias em que o processo tem que ocorrer. O meu caso eu vou falar bem rapidamente e pedir que vocês até a sua análise disso, seus comentários, e também do Alexandre, porque ele também tem uma experiência no âmbito de Porto Alegre, bem importante. E o meu caso ele é de um loteamento que foi vendido para várias pessoas, o loteamento não foi aprovado, o loteador sumiu, e os moradores finalizaram todo o condomínio, não, todo o loteamento. Esse processo continua tramitando há mais de 20 anos, ele não parou, e agora ele foi classificado, então, como interesse específico, que foi quando eu assumi esse caso, e nós estamos, assim, em âmbito de solicitações. Nós apresentamos esse laudo ambiental e voltou com solicitações de várias outras secretarias. Ele tramitou na CETARF, que é uma comissão de regularização fundiária na prefeitura, e ele foi para a ISMAN, da Secretaria de Meio Ambiente, para análise, porque ele tem APP, e agora foi feita uma solicitação e nós atendemos um laudo hidrológico com um estudo de vazão de mais de 100 anos de cheia. Então, assim, está bem complicado. Está bem complicada a nossa situação. E, assim, o que eu vejo, que eu tenho notado, é um receio em aprovar. Por mais que... e aí eu conversei até com o secretário à época, o Maurício, fiz uma reunião com ele, com vários técnicos da secretaria, e eu disse, tá, o que nós precisamos apontar? Nós vamos apresentar todos os estudos que forem demandados. Mas o que é o necessário? A gente precisamos que vocês digam se é uma área de risco ou não. Então, pediram um laudo hidrológico. Agora, nós apresentamos o laudo hidrológico. Ele está apresentado desde dezembro, eu acho, sem nenhuma tramitação até o momento. E eu queria um posicionamento e uma visão de vocês de como conduzir, ou se, de repente, essa situação de separar as APPs é o melhor. Gostaria de uma visão de vocês que tem muito mais experiência na área e muito conhecimento nesse caso em especial, e muito obrigada. Karen, pode falar, Alexandre? Pode? Você fala primeiro. Não, pode falar tu. Karen, a sua situação é muito interessante. Eu vejo como um nicho de mercado, principalmente para advogados que atuam nessa área ambiental, urbanística, de regularização fundiária, estarem à frente desses procedimentos de regularização fundiária de interesse específico. Então, assim, eu estou com uma situação também muito semelhante aqui na região e também se enquadrava tanto de interesse social como de interesse específico, e nós entregamos todo o material. Então, nós tivemos o momento de elaboração prévia, dos estudos planealtimétricos, de elaboração dos laudos, urbanístico, partido urbanístico, do laudo ambiental, com os memoriais descritivos, e nós entregamos para o município. Então, a partir dessa premissa, atendendo aqueles requisitos, dos itens do artigo 64, do 65, a gente tentou pelo menos ali pontuar item por item. E a partir de agora, vem os questionamentos. Então, a gente está também nessa fase, entendeu? Pela minha experiência, se essa questão da APP, ela está muito complexa, já pediram laudo hidrológico, já talvez no teu laudo ambiental já teve um diagnóstico que não é uma situação de risco. E aqui eu faço, acho que uma ponderação que eu não fiz na minha fala. Nós temos um regramento todo específico para áreas de risco geotécnicos, hidrológicos, na lei da REURB. Então, quando for uma situação de risco, mesmo em áreas de mananciais, de APP, de unidade de conservação, e principalmente de interesse social, o município não pode fazer aquela regularização. A priorização será
o reassentamento, ou a realocação daquelas pessoas. Então, eu acho que a questão da área de risco, Alexandre, poderia ficar para uma outra pauta, porque tem uns aspectos bem interessantes, específicos, que poderiam ser aprofundados. Mas eu, assim, eu vejo como o público-alvo é um público que demanda muito rápido e quer uma resposta muito rápida, Karen, se tiver muito demorado, talvez pedir esse desmembramento do contexto do parcelamento, na área onde tiver caracterizado esses estudos de laudo, fazer desmembrado do contexto, porque aí você prioriza e dá mais celeridade junto ao município dessa área que não tem nenhum tipo de situação específica, como está tendo até pela exigência de laudo hidrológico. E outra coisa que eu pontuo, a necessidade dos municípios começarem a ter geólogos nos seus quadros para esses estudos geológicos, para evitar situações de análise de solo, situações de desastres, inundações, enchentes. Agora, o laudo hidrológico também é importante. Só que aí, o laudo hidrológico aqui, porque isso é uma questão assim, eu vou falar do que eu me lembro da Prefeitura de Porto Alegre, tá, Karen? O que se fazia, né? A gente, como muitas vezes, e falando no contexto geral, quando existia alguma situação de intervenção, de regularização de construção que envolvia a APP, né? O objetivo sempre foi analisar do caso concreto, uma situação consolidada, para te poder tentar fazer essa diálogo, vamos dizer assim, e tu poder, talvez, de alguma forma, tu poder reduzir a metragem de APP, porque tu tinha que ter um embasamento técnico, né? E aí, para o caso concreto, dizer, olha, qual é a chance, né, tecnicamente falando, né, de que aquele nível do curso d'água eventualmente envolvido, ele vá numa cota de 100 anos, que é o parâmetro que se utiliza aqui, quanto que ele vai, a cota máxima de cheia nesse período foi feito para te chegar ali numa metragem. E aí tu tem uma solução, entre aspas, né, que os técnicos sempre pediam, para te ter uma solução técnica. Olha, a chance no estudo de 100 anos dessa área ser inundada vai ocupar, no máximo das hipóteses de que ocorreu uma vez em 100 anos, foi de 20 metros. Né? Vai ocorrer uma vez em 20 metros, vai ocorrer 2 vezes em 18, e assim por diante. Tu tem um parâmetro linear, né, técnico, para te poder embasar uma sugestão de poder fazer essa tramitação diferenciada, né? Esse estudo que tu, digamos assim, reduza os parâmetros estabelecidos na legislação. Claro que é uma construção, né? Não é tu avalia o aspecto temporal, a quando que foi feita. Isso tem um parecer específico que deve conhecer, que é o parecer 1198 de 2016 da Procuradoria do município de Porto Alegre, em que se estabeleceu várias condições em que se pode ser reavaliada a condição de APP, a não existência de função ambiental, o aspecto temporal, se é loteamento, se é caso específico, essas condições hidrológicas, mas é um contexto bem grande, assim, que é avaliado, né? Então, a condição hidrológica é sempre assim, vai ter, ou às vezes o cara tem uma condição hidrológica não tão favorável, mas ele apresenta uma solução técnica, né, que resolve o problema. Eu vou apresentar um estudo de drenagem com bombeamento, então, um caso que ocorrer nos 100 anos, eu vou ter uma solução, que é mais difícil, né, porque normalmente envolve, em regra, né, ocupações mais, digamos assim, com pessoas que não têm capacidade financeira para resolver o problema. Eu, particularmente, a gente, na época da prefeitura, a gente teve muita... eu, particularmente, e a secretaria como um todo, tinha um pouco de crítica a esse desmembramento, certo? Da condição de tirar as condições mais problemáticas das ocupações e tentar resolver, porque isso a gente sentia, obviamente, né, tu tem uma solução imediata para uma certa parcela da comunidade, mas a outra parcela da comunidade que está numa situação mais difícil, ela se sente excluída. Ela fica ali na berlinda, né? Tu tem uma ocupação ali de 1.500 residências, seja lá o qual for. Eu resolvi o problema de 450, mas as outras 50 aqui vão ficar
perdidas, elas não vão ter o documento, não vão estar regularizadas. Então, é um pouco complexo isso, né, cara? Vou dizer, vou resolver o problema de uma parte, mas vocês vão ficar fora da situação. Como é que tu consegue lidar com isso? A gente teve discussões internas bem problemáticas, porque isso, na época, era uma postura do município de Porto Alegre, da questão de regularização fundiária, vamos resolver o que dá para resolver. E aí entra daquele contexto, né? O que é possível e o que é viável de fazer. Então, nós tínhamos uma crítica, obviamente porque o nosso interesse, né? E aí uma questão... nós queríamos resolver tudo, né? Eu queria... vamos resolver tudo, não vamos deixar esses caras de fora do contexto, só que aí, efetivamente, era um trabalho mais lento, né? Mais demorado, mais difícil, efetivamente. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Não sei se a gente... Obrigada, gente. Nada, nada, Karen. Não sei se conseguimos responder, mas enfim. Deixa eu falar aqui. A Fabiola perguntou logo no início lá, quais seriam os problemas jurídicos urbanísticos, quando estava falando lá nos inícios, quais são os problemas jurídicos urbanísticos relacionados aos lotes que poderiam entrar na situação do REURB? Agora não me lembro, estava falando logo na terceira, quarta lâmina, falou que problemas jurídicos que eram relacionados aos lotes. Não sei se vai conseguir te lembrar exatamente. A dimensão, né? Porque a gente fala de uma dimensão jurídica, uma dimensão ambiental, social e urbanística. Então, um problema jurídico que porventura tenha naquela questão do lote da unidade imobiliária, um problema jurídico, Código de Obras, aquela edificação ela não consegue atender à legislação do Código de Obras. Perfeito. Calçada, marquise, é um problema jurídico. Perfeito, exatamente. Aqui a pergunta do... A questão de zoneamento também. Você tem um parcelamento que foi feito da vigência de uma norma, ou na época da transição dessa norma. Aí, só que ela não foi finalizada naquele momento. Então, sim. E a norma não previu regra... A nova legislação. E a norma não previu regra de jurídico, né? urbanístico. Exatamente. Tá. São inúmeros os problemas jurídicos. O Guilherme aqui pergunta, né, que é comum o ajuizamento de ações civis públicas em face da prática de parcelamento irregular do solo, onde figura no polo passivo o proprietário e o município, né, por conta da responsabilidade subsidiária lá da lei do parcelamento do solo, artigo 40, se não me engano. E aí ele pergunta aqui que, em alguns casos, a proposta de termo de ajustamento de conduta para regularizar a área através de REURB. Nesses casos, o município deve integrar o TAC. Ele pergunta porque, em alguns casos, o TAC foi firmado sem o município participar e houve negativa na aprovação da REURB. Para mim, não tem nenhuma dúvida. Essa questão do deferimento, indeferimento do procedimento de REURB, ela é muito importante, porque em decorrência disso você vai ter os desdobramentos, os termos de ajustamento de conduta e nas ações judiciais. Então, o que eu vejo muitas vezes? É um parcelamento que o Ministério Público está pedindo demolição. Só que ele fala lá na contestação que ele tem uma lei nova da REURB que possibilita regularizar em APP. Só que o procedimento junto ao município, não tem nem o protocolo do pedido. Então, dificilmente o juiz ele vai fazer, ele pode suspender aquele feito e determinar que tenha o prosseguimento da REURB, mas ao final a REURB ela pode ser indeferida também. E como é um fato novo, uma legislação nova, eu acho que isso pode ser provocado nos termos de ajustamento de conduta. Só que esse procedimento ele parte pela iniciativa do município. Então, quando tem processos já instaurados, como quando tem termos de ajustamento de conduta, o município ele tem que informar o MP e o juiz daquela ação, enfim, que existe um procedimento de REURB instaurado, já classificado, se é de interesse social, de interesse específico, que está em análise. Então, geralmente, aquele TAC ele pode ficar suspenso também para ver como que vai ser a finalização. O Ministério Público, com certeza, vai fazer o monitoramento de forma mais profunda e perto daquele cronograma que fica avançado, porque é um fato novo. E todo fato superveniente ele pode ser levado para uma discussão, sim. Agora, quando essas questões da REURB elas são levadas a juízo,
tem que ter o procedimento administrativo já instaurado. Não adianta você só argumentar que tem uma lei. Então, você tem que comprovar para o juiz que, olha, eu tenho um procedimento, eu já apresentei os laudos, já tive uma classificação. Então, quando tem pelo menos a exteriorização da classificação e o ato do poder público falando, olha, o município X, ele tem o interesse em regularizar esse território, esse núcleo urbano informal, já é mais do que 40%, 50% daquele procedimento. Porque se o município não quer, ele vai falar desde cara, na classificação. Claro. Ele vai enrolar, sendo que o município tem um prazo de 180 dias para manifestar a partir do momento de qualquer requerimento do legitimado. Perfeito, né? E aqui nesse caso, acho que é uma situação peculiar que o Guilherme fala, né? E na questão da participação do município no TAC, né? Eu acho que no mínimo é uma falta de comunicação, né, do Ministério Público em não chamar o município. Não, uma comunicação, informar. Bem. Conforme o decreto tal, o ato do poder público tal, foi instaurado o REURB, está nessa fase, solicitamos a suspensão do procedimento, enfim. Que pelo que eu entendi aqui, né, Tati, ele está dizendo assim, existe um problema, existe um loteamento inacabado, vamos pensar assim, falta de estrutura urbana. Aí há uma proposta, uma ação civil pública para atendimento lá da instalação da infraestrutura urbana que não foi atendida pelo loteador, e aí o município, por responsabilidade subsidiária, vai ter que atender. E aí, por algum motivo, né, ou no decorrer da situação, se faz um TAC, né? Vamos fazer um TAC para resolver o problema. E aí a solução, pelo que eu entendi aqui do que o Guilherme escreveu, então a solução, vamos fazer um REURB para isso, né? A solução no TAC tá aqui a solução, a lei preveu essa solução. E aí fecha o TAC e o município não está dentro desse contexto do fechamento do TAC, né? Não, o município obrigatoriamente ele tem que estar inserido, pois porque ele será o responsável. Sim, é isso que eu estou entendendo. Né, talvez se for um representante da comunidade, enfim, a comunidade toda, daquela gleba, daquela localidade, conjuntamente com o Ministério Público. Exatamente. É imprescindível a participação do MP, naquela situação, da prefeitura naquela situação concreta. E você falou uma questão também, eu acho que importante de ser lembrada, Alexandre, a questão da responsabilidade dos beneficiários que em alguma situação provocaram aquela forma de parcelamento clandestino e ilegal, que foi objeto, por exemplo, de uma ação civil pública, de um TAC. O município, ele pode entrar com ação de regresso, né? E também de responsabilização na esfera civil, penal e administrativa. Nós temos as condutas previstas lá na Lei de Parcelamento do Solo, na 6766 de 79 também. Então, eu acho que é um conjunto, né? Essa análise ela é holística e sistêmica de todo o arcabouço que nós temos no questões urbanas, ambientais e regularização fundiária. A Fabiola pergunta se a aprovação desses estudos ambientais, se através de certidão ou de outro documento, se pode exemplificar. Isso aí cabe, eu acho que por uma regulamentação. Discricionário de cada município. Isso, exatamente, isso eu ia falar. Interna regulamentação também, interna, né? Autonomia do ente federado, né? Se um dentro do projeto faz um carimbo que diz lá aprovado, o outro emite uma certidão, o outro emite um documento. Isso aí não faz muita diferença. O objetivo é dar o ok para o projeto a ser aprovado. O Ramon pergunta, no caso de pequenos empreendimentos e igrejas, né, dentro do núcleo informal urbano, qual o critério para enquadrar a regularização desses empreendimentos? Se é interesse social ou específico? É interessante essa pergunta do Ramon, porque a REURB ela pode ser feita isoladamente ou coletivamente. Então, se a gente tem num parcelamento um único estabelecimento que tem uma pendência fundiária, ela pode ser objeto de REURB. O ideal seria que fosse todo o contexto, o coletivo, né? Porque aí você tem um interesse maior, enfim, supremacia do interesse público, do que análises individuais. Isso também vai fazendo com que haja demora nessas análises por parte do município, se essas demandas vierem fragmentadas e isoladas do contexto da gleba, do parcelamento, do todo. O critério que hoje nós temos na lei do REURB é de renda salarial do grupo familiar. Então, até 5 salários mínimos
será de interesse social. Acima de 5 salários mínimos será de interesse específico. Aí você tem que ver lá essa igreja, né? Enfim. Claro. A igreja tem dinheiro, provavelmente. Outros empreendimentos. Depende do dízimo. É verdade. A Fabiola pergunta se a REURB pode ser feita dentro de um lote que está em APP, dentro de uma gleba não loteada. Pode. Pode. Viu? É uma alternativa. Pode. E o Geraldo pergunta, quando você possui edificações urbanísticas em APP em área rural, né, uma aglomeração urbanística em APP na área rural, qual o seu olhar ou alternativa para isso? Nós temos todo um regramento para a área rural de APP no Código Florestal. Agora, o que a lei da REURB trouxe de forma muito ousada e inovadora foi a possibilidade de núcleo urbano com características urbanas em área rural, com processos de urbanização serem regularizadas pelo município. E a lei da REURB, ela trouxe pouquíssimos parâmetros de análise, mas ela trouxe, por exemplo, eu tenho um distrito a 20 quilômetros do núcleo da cidade. Eu tenho mais de 300, 400 pessoas morando naquele núcleo. É área rural, já pelo mapa do município é área rural, mas está a 20 quilômetros, 30, 50 quilômetros do município. Mas tem uma creche, tem uma escola, tem um postinho de saúde, tem energia, tem água. Tem características urbanas? Qual que é o tipo da tipologia construtiva, o tempo de edificação? Está naquele local há mais de 15, 20, 30 anos? Então, é possível regularizar aquela situação, mesmo que em área rural. Tem que atender também os critérios de ser um tamanho inferior ao módulo fiscal da região, conforme as diretrizes do Estatuto da Terra, para se enquadrar como núcleo urbano nos termos da lei do REURB. Muito bem. Vamos ali, a outra pergunta, que ele estava falando, o Ramon perguntou se a renda, né, que tu falou da renda familiar, é do proprietário desse empreendimento, né? Eu acho que acho que é dos proprietários, cada ocupação, né, Tati? Que tinha falado, né? O conceito tem de ocupante. O que acontece, Ramon? Tenta É consolidar a questão da isso. reversibilidade ou não. Aqui, ele faz a pergunta: quando o Ministério Público firma um TAC com o município para a regularização... Não, peraí, antes ali o Ramon pergunta, a renda familiar do proprietário, é que tu comentaste ali da renda familiar da igreja, né, do caso, né, e aí a renda familiar... Isso, renda familiar da igreja. Isso, renda de cada proprietário, cada possuidor ali no caso, né? Exatamente. Ocupante. Isso, a Denise que faz essa pergunta aqui final. Quando o Ministério Público firma um TAC com o município para regularização de núcleos consolidados até 2012. Como fica o lapso temporal colocado na lei federal da REURB? É questionável, que daí é o caso do lapso da lei que é 2016, né? Essa é uma pergunta bastante delicada, viu, Denise? A lei da REURB, ela trouxe um marco temporal para a utilização de um instrumento, que é da legitimação fundiária, 16 de dezembro de 2016. Então, aquela irregularidade, aquele núcleo informal, ele será regularizado com essa titulação da legitimação fundiária para situações consolidadas e irreversíveis até 16 de dezembro de 2016. Então, o município com base em sensoriamento remoto, imagem de satélites, comprovante de pagamento de água, de luz, enfim, consolidação da ocupação, se tem asfaltamento, se tem drenagem, a estrutura ali, qual que é a estrutura daquela região. Então, ele vai ter esse olhar e poderá regularizar por meio da legitimação fundiária. Uma nova forma aquisitiva do direito de propriedade. Ponto. A questão de 2012, talvez o Ministério Público tenha exigido pela vinculação do Código Florestal.
Mas aí você tem vinculação para situações de área de preservação permanente, porque foi o Código Florestal de 2012 que trouxe, que instituiu aqueles dois dispositivos do artigo 64 e 65, que trata da regularização fundiária de interesse social e de regularização fundiária de interesse específico. Então, são marcos para a regularização fundiária quando situações localizadas em área de preservação permanente. Então, elas foram alteradas, inseridas na Lei Minha Casa Minha Vida de 2009, como foi revogada, elas foram incorporadas na Lei da REURB. Então, eu vejo que essa situação de consolidação é muito vinculado de 2012 ao Código Florestal e situações de APP, Área de Preservação Permanente e Áreas de Mananciais. Com relação ao Ministério Público, tem uma cartilha que foi publicada, até mandei para o Alexandre, que é da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, série Manaus de Atuação, Regularização Fundiária Urbana em Áreas de Preservação Permanente. Foi uma cartilha feita pelo Ministério Público Federal. É uma cartilha que está na internet, é só vocês colocarem um nome e vocês acham facilmente essa cartilha. Essa cartilha, ela é bem interessante porque ela coloca o posicionamento do MP com relação às áreas de preservação permanente e alguns marcos temporais. Então, ela vai reafirmando aquelas situações da lei de parcelamento do solo, da 369 de 2006, o Estatuto da Cidade e assim por diante. Então, ela coloca que o grande marco é o Código Florestal de 2012 para situações de APP. Eu não concordo, mas a gente tem que ter essas opiniões e refletir mais sobre esses posicionamentos, que são polêmicos, né? Toda a pauta de regularização é polêmica. Polêmica, ó, muito polêmica mesmo. Pois é, aqui a Denise de Petrolina também está falando que o marco foi 2012. 2012. Porque foi quando foi estabelecido o marco do Código Florestal, os artigos 64 e 65 para regularização fundiária. Foi a possibilidade de relativização da APP urbana para situações de interesse social, principalmente. Era vinculado ao Minha Casa Minha Vida, né? Todo aquele jogo que a legislação fez, né? Entre uma lei e outra. Mas que ótimo, Tatiana, né? Foi excelente o nosso papo, né? E ótimo que alcança desde o Rio Grande do Sul até Petrolina, até vários locais do Brasil que podem debater e questionar um pouquinho, da gente entender esse tema tão complexo que é a regularização fundiária urbana, né? Que é uma demanda represada no nosso país, né? A gente a construção da cidade sem planejamento, né, e sem legalidade, né, todas as procuradorias jurídicas vêm nessa tentativa, né, ou pelo menos na intenção de dar o instrumento regulatório para essas comunidades, mas não é uma situação fácil, né? A gente não só no aspecto urbano, também temos no aspecto rural, né? A gente teve aí tem esse debate aí da MP 910, relativo à regularização fundiária em áreas rurais, mas também a gente sabe que na área urbana aqui é um problema muito complexo. Então, eu gostaria de agradecer demais. Quer falar uma coisa aí, Geraldo? Uma pergunta muito objetiva. Eu sei que pergunte. Né? Mas eu acho que é muito importante. Tatiana, por exemplo, a lei das licitações, ela coloca... Não estou escutando, Geraldo. A lei das... Deixa eu ver aqui se meu... Aqui está liberado meu microfone. Está escutando? Eu estou te ouvindo. Qualquer coisa eu transmito aqui. Eu não estou escutando direito, Bruno. A lei das licitações coloca um limite de 250 metros quadrados para regularização fundiária de interesse social, né? Por exemplo, se nós tivermos um empreendimento que está numa área social, num loteamento, que vai para a regularização, e o indivíduo ele possui uma oficina embaixo, né? E de repente ele construiu a sua residência em cima, que ultrapassa os 250 metros quadrados, né? Como é que ficaria isso, né? Para regularizar? Conseguiu ouvir, Tati? Consegui escutar um pouquinho. Geraldo, vamos lá. Tá? A lei da REURB, ela não trouxe tamanhos de áreas a serem regularizadas.
e ela não trouxe limite de 250 metros. Ele tá falando ele falou que na lei de licitações existe esse limite. Não tem. Não, é porque a lei da REURB, ela também altera o artigo 17 da lei das licitações, aí coloca esse limite. Mas ela não traz limite de tamanho de área para ser regularizada, ela possibilita que o ente ele faça a disposição da área pública, entendeu? É isso, ele não trouxe condicionantes. O que antes nós tínhamos na lei de licitações era que essa regularização em áreas públicas tinha que ser precedido por um procedimento de licitação. Então, isso foi dispensado. O município, ele titula agora, diretamente, e dá um título de direito real. A legitimação fundiária é um exemplo clássico. Agora, o que tem que ficar bem claro nesse contexto? Tem que ver qual que é a origem dessa área pública, se é do outro ente da federação ou não, o tempo de ocupação, o rito de aprovação ele tem que ser observado. O município ele vai ter um procedimento de notificação de todos os proprietários de direitos reais. Então, se era uma área pública e o município está à frente de uma área pública que é do Estado, teve um termo de cooperação que o Estado possibilitou que o município esteja à frente daquele procedimento. Então, o município notifica, né, os confrontantes, as pessoas que fazem limites, as pessoas que estão naquela certidão polêmica de interruptor da matrícula e o próprio Estado. Então, o outro ente ele participará. E a polêmica que envolve áreas públicas é a forma de venda e doação direta, sem passar por procedimento de licitação. Não trouxe limite de tamanhos. Tá? Antes, na Minha Casa Minha Vida, a gente tinha limite de tamanho para regularização. Agora, na lei da REURB, não tem nenhum tipo de limite. É o contexto da realidade, o caso concreto, tamanhos de 250, 150, 200, 300, 400, de interesse específico, não vão ser esses tamanhos menores. A gente tem uma situação bastante emblemática, que é o caso de Brasília, os condomínios de luxo de Brasília. É de interesse específico em áreas públicas da União. E hoje a gente tem todo um regramento com base na lei da REURB e regulamentações posteriores que possibilita aquela regularização de áreas públicas da União, sem critérios de tamanho. Agora, você tem que observar todo o par e passo, todas as etapas que foram previstas na lei da REURB, né? Isso que não é do dia para a noite, que não vai sair de forma instantânea, momentânea. Muito bem, Tati. Geraldo, espero que eu tenha respondido para você, Geraldo. Tudo que envolve a área pública também é um assunto bastante delicado. É verdade, é verdade. Obrigado, Geraldo, pela participação e obrigado a todos pela paciência e pela participação, pelas perguntas, né, pela audiência. Quem quiser divulgar depois o canal do YouTube para os colegas que não puderam assistir, vai estar gravada essa nossa reunião, esse nosso debate, esse nosso webinar aqui, com a ótima participação da Tatiana Monteiro, sua ótima explanação, que apesar de um tema ser bem complexo, ela conseguiu traduzir de uma forma bem tranquila, assim, a gente até parece que é fácil, né, falar de regularização fundiária e de REURB ouvindo a Tatiana. Não é fácil. Mas ouvindo a Tatiana parece que é muito fácil, né? Mas a gente sabe que não é, não. E é bom a gente trocar essas ideias, trocar essas experiências, né, que todo mundo vive dentro da esfera municipal. Certo, senhoras e senhores? Obrigado, Tati, obrigado a todos. Semana que vem a gente volta com mais algum tema. A gente vai falar sobre interfaces de licenciamento estadual e municipal, a gente vai falar sobre resíduos sólidos, a gente vai falar sobre processo de fiscalização, algumas sanções específicas, a gente vai falar sobre perícia ambiental. Eu só estou organizando aí a agenda com os demais convidados para a gente divulgar aí para todo mundo participar, tá bom? Tchau. Eu que agradeço mais uma vez, espero que todos tenham gostado. Até a próxima, né, Alexandre? Isso, tem muito assunto ainda. Obrigado, Tati. Tchau. Gente, tchau.